Alô, Domingão, e nós aqui para não falharmos o nosso compromisso de todo dia estarmos aqui atualizando as informações, principalmente da dupla Repar no Tomazão TV. Então, muito grato por você estar comigo. Para você, nesse domingão, um ótimo dia, né, de muita harmonia, tranquilidade. Se puder estar com a família, melhor ainda, né, e torcendo pelo seu time de coração. E hoje é dia do Remo estrear na Série B. Não vai ser fácil, meu irmão. A gente já viu o que aconteceu sexta-feira com o Paysandu diante do Atlético Paranaense, jogando em casa. O Paysandu acabou perdendo. Era um jogo que poderia ter pontuado e desperdiçou essa oportunidade. E agora, o Remo hoje contra a Ferroviária lá em Araraquara. Jogo duríssimo. É, como eu digo sempre, né? Sopa de tamanco, pau puro. E até um pontinho vai ser um grande negócio para o Remo nessa estreia contra a Ferroviária. Antes, lembrando que é importante que você assine aqui o canal, se inscreva, acione o sininho e deixe o like. Ó, vamos crescendo, estamos chegando já próximo dos 33 mil, com 40 mil eu anuncio os prêmios do sorteio dos 50 mil do Tomazão TV para você que é inscrito e prestigia o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado. Vamos nesse domingão, então, atualizando algumas informações. Não é nada muito longo, até porque a gente ficou na expectativa do anúncio aí dos dois novos contratados do Remo, que deve acontecer na segunda-feira. O Remo focou o jogo de estreia, eu acho que está corretíssimo, né? E então fica aí a expectativa do Regis e do Camutanga, os dois jogadores que estão contratados pelo Remo e serão anunciados. O Paysandu só joga na quarta-feira contra a equipe do Goiás. É o primeiro jogo da decisão da Copa Verde. 3 desfalques certos: Heverson, Dudu Vieira e o André Lima. Aliás, o André Lima tem entrado muito bem no time do Paysandu, tem dado uma qualidade de passe. Me lembra, inclusive, muito o Netinho que hoje está na Ferroviária e vai ser adversário do Remo na Série B. E, infelizmente, o Paysandu não vai poder contar com esses jogadores. Rapidinho, uma pauta que tem sido colocada nas transmissões, principalmente pela Rádio Clube, e muitas reclamações com relação aos preços dos produtos no Mangueirão. É cerveja, é água, é refrigerante. Estacionamento. Eu acho que os clubes que são responsáveis, como já disse a CEL, que é o clube que administra, ele terceiriza, mas eu acho que ele tem que dar uma satisfação. O torcedor não pode pagar assim, R$40 o ingresso, 50 para guardar o carro que não tem segurança. Então, fica muito complicado. Tá muito caro. Aí o Roger, eu vi a entrevista dele clamando pela presença do torcedor, porque o investimento é alto, que tem que fazer contratações, mas não tá dando, cara. É muito jogo, é um atrás do outro. E aí faz promoção. Se você comprar 2 ingressos de mulheres para quarta-feira, dá R$40. Aí os caras vão e cobram 50 no estacionamento. É sacanagem. Não tem como. Já tem promoção. Mulher paga 20, arquibancada 30 do lado A e 40 do lado B, tá? E a cadeira é 100. É uma maneira de chamar o torcedor. E como é jogo decisivo, é o primeiro jogo da decisão da Copa Verde, o Paysandu tentando um pentacampeonato, é provável que dê um grande público, sim, na quarta-feira contra o Goiás, embora com alguns senões, ausências de alguns jogadores importantes, mas pela equipe que tem jogado, o Paysandu tem todas as chances de fazer um grande jogo e até fazer resultado. Aliás, é sobre isso que o Luizinho fala aqui. Na sequência de jogos, na tentativa de alterar o time em algumas partidas, não da Copa Verde, porque não vai poder contar com esses novos contratados, mas tem a Copa do Brasil e a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. E ele preferiu manter, pelo menos nessa estreia, a equipe que tem jogado. E ele fala aqui no Tomazão TV. Para esse jogo nós investimos na sequência, o time estava com uma boa dinâmica com a bola no pé, para manter esse ajuste organizacional, o time estava ritmando bastante, criando bastante. E também a gente já tem que medir, né? A realidade da Série B, para a gente medir o que nós temos com relação à questão de capacidade de suportar essas sequências, né? Nós vamos ter muitos jogos na Série B com apenas 2 dias de intervalo, porque também nós investimos nisso, porque não tinha viagem no meio. Vamos ter 4 dias, o 5º jogo contra o Goiás, então por isso que nós... E a resposta foi boa, no segundo tempo a nossa equipe terminou de pé, né?
Primeiro tempo, por exemplo, se nós tivéssemos voltado abaixo do segundo, aí nós íamos estar mais preocupados com relação a isso. Mas a questão anímica, de postura, de terminar em alto, não terminar se arrastando, as trocas fluíram. A outra pergunta foi com relação a levantar rápido, né? Agora nós temos um grande motivo para nos levantarmos. Nós temos uma final contra um grande clube aqui dentro de casa e aproveito mais uma vez para convocar o torcedor para não perder a oportunidade da gente buscar uma vitória aqui contra o Goiás na próxima partida. Agora é virar a chave. Amanhã nós vamos dar uma respirada, domingo, segunda e terça, foco total na Copa Verde. Quando terminar a Copa Verde, a gente volta a falar da Série B. E é isso, cara, tem que se levantar. Luizinho Lopes, estou torcendo por ele, realmente fazendo um grande trabalho e o torcedor pode dar essa resposta comparecendo na quarta-feira contra o Goiás, 8 da noite, no Mangueirão. Agora a gente vira a chave, falando de Série B, um domingo assim, jogo 19 horas, horário meio que atípico, né? Embora tenha dado tudo certo com relação às transmissões, né? Os canais Disney, e aí hoje o Remo vai estar na Rede TV e também no Desimpedidos, né? Porque há um revezamento, não são todos os jogos, mas transmissões muito boas, com qualidade excepcional, então não temos o que reclamar. O que o Roger falou lá atrás é a perda, porque a Globo sempre esteve à frente da Série B e abriu mão esse ano. Quando ela quiser voltar, vai estar mais caro, aí vai ter que pagar mais caro. E é uma perda mais ou menos de 4 milhões para cada clube, essa ausência da Globo na compra dos direitos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo, como eu disse, tem o contrato do Camutanga já na gaveta pronto, esperando ele chegar para ser anunciado. E o Regis já até se despediu lá do Goiás e vai jogar no Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. São os dois jogadores. E já me disseram que o Remo não desistiu do GG. O problema do GG é a esposa. Mais um caso daqueles que a esposa acaba influenciando para a não vinda do jogador. E o GG até jogou ontem, entrou no segundo tempo na vitória do CRB diante da Chapecoense por 1-0. Mas dificilmente deve vir. Regis e Camutanga, por enquanto, até esse fechamento, esse primeiro fechamento, são jogadores que vão estar sendo apresentados como reforços no Baianão. Para fechar, visando esse jogo de hoje, o técnico Daniel Paulista vai fazer uma alteração. Eu tenho a impressão que o Felipe Vizeu deve ser titular da equipe no comando de ataque, é a única alteração, até porque os dois laterais foram muito bem, e quem mandou muito bem foi o Alan Rodrigues, que fala aqui a respeito da sequência de jogos, do tempo curto de recuperação, mas feliz com a boa vitória diante da Tuna, dando embalo para a equipe e confiança para ele, para que ele possa seguir como titular no Clube do Remo. Alan Rodrigues, com o seu portunhol aquí no Tomazón TV. Sí, son pocos días para recuperar, para trabajar el partido que se viene. Sabemos que la Serie B es otra competición, otro tipo de partido. Va a ser un partido muy duro donde no tenemos que cometer errores y tratar de convertir las opciones que tengamos. Aí o Alan Rodrigues, o paraguaio, que foi muito bem jogando contra a Tuna Luz Brasileira e pode ser útil, né? Ganhando confiança e sendo titular, ganhando sequência, pode ajudar o Remo aí. Time para hoje com uma mudança, eu acho que o Felipe Vizeu deve ser o atacante no lugar do Ítalo, que não foi bem contra a Tuna. E talvez seja a única mudança, até porque o Vizeu ele dá maior mobilidade ali à frente com os jogadores, né, do Remo, com o Janderson do lado e o Pedro Rocha, dois velocistas. E aí, Marcelo Rangel com Cadu e Alan, o Klaus e o Reinaldo no meio, o Caio Vinícius, Jaderson e também o Dodô. Esse deve ser o Remo sem muito mistério, torcendo para que faça uma grande estreia hoje, 7 da noite, Fonte Luminosa, lá em Araraquara, é o local de estreia do Remo na Série B, que começa com o pé direito. Se não deu pro Papão, pode ser que dê pro Leão, e a gente torce para isso, tá certo? Ótimo domingo, galera. Aquele abraço para você. Obrigado, muito obrigado pela força, para você que está comigo aqui no Tomazão TV. Tchau.